Só pra constar, eu acabei de acordar e eu não vou arrumar meu cabelo pra gravar esse vídeo. Então não liguem pra minha cara de sono, essa cara inchada, mas é isso. Galera, tudo bem? Eu sou o Paulo, bem-vindos a mais um Equitédio e essa é mais uma resenha pra vocês. E hoje eu tô aqui pra falar do livro Sementes do Gelo, do André Bianco, que veio aí pela editora Novo Século. Bom, eu anotei algumas coisinhas pra falar sobre o que eu achei desse livro pra vocês. Bom, o livro ele é bem curtinho, eu li ele em 2 dias. Ele tem 174 páginas. É o primeiro livro que eu leio do André Bianco. Todo mundo falou muito dele, todo mundo fala muito dos livros dele, então eu decidi aí tentar ingressar nessa ideia dele aí, que eu achei muito bacana. Por ser um autor nacional, ele focou bastante, no caso do livro de Sementes no Gelo, a cidade de Osasco, Presidente Altino, toda aquela região ali de São Paulo. Eu achei muito bacana isso dele. Tem lugares que realmente você fica um pouco confuso para quem não conhece a cidade de Osasco ou não conhece Presidente Altino. Eu mesmo fiquei perdido em alguns lugares que ele mencionou, assim, porque ele detalha muito bem a esquina em que está se passando, até o próprio lugar que está se passando de conveniência, ou um prédio histórico, ou algum lugar assim onde está se passando a história. Bom, o livro ele começa extremamente forte, que a gente já tem a apresentação aí do personagem Damião. Ele é um estuprador e assassino de crianças. E o livro ele começou a me cativar por esse primeiro capítulo, que é toda a apresentação desse personagem. E a história foi muito bem elaborada aí nesse primeiro capítulo, foi muito bem feita. Me prendeu a atenção completamente, assim. Foi um começo aí de história muito bem elaborado. Passando esse primeiro capítulo, então, a gente tem aí a apresentação dos personagens principais, que é o Tânio, né, que é o investigador, a Elisete, que é uma amiga antiga dele, uma amiga de colégio, que há anos eles não se viam, e o ex-marido dela, o Rodrigo. Aí temos aí alguns coadjuvantes, que seria o delegado, né? Coadjuvantes não, bem figurantes mesmo, que seriam o delegado e alguns policiais aí, amigos do Tânio, né? Amigos do detetive, e que vão, ao decorrer da história, mostrar uma certa importância, que não é tão importante assim, mas que deram um segmento bem legal assim na história, que não foram personagens que foram deixados de lado, né, pelo autor, e eu achei isso uma coisa bem legal, assim. A construção do livro, a construção da história do livro, ela é muito bem feita, ela é muito bem elaborada, porém, tem alguns problemas na história que me irritaram muito. A história em si, o contexto da história em si, eu achei genial, eu achei o André Bianco de uma imaginação assim surpreendente. Porém, na parte das crianças que aparecem no livro, todos os personagens principais adultos, eles têm um linguajar mais forte. Ele usa muito palavrão para descrever alguns diálogos. E isso é adotado também para as crianças, o que eu achei não pesado, mas eu achei forçado demais pelo contexto da história. Ok que as crianças elas são espíritos que estão revoltados e estão causando mal às pessoas. Só que o modo que ele usou o diálogo entre as crianças e os adultos já começa aí, porque as crianças elas são muito materializadas, eles não são tão espíritos assim, elas são bem materializadas. E os diálogos, ele cria uma cena muito foda, ele cria todo um contexto que você tá completamente envolvido, você tá envolvido na história, você tá dentro da história. Eu tava, por exemplo, eu peguei um capítulo que eu tava amando o capítulo, achei o capítulo foda, aí chega nos diálogos, o André Bianco fode os diálogos, ele caga nos diálogos. Literalmente, assim, ele manda a merda todo o trabalho de construção de narrativa dele com os diálogos dos personagens, que enfraqueceu muito a história. Principalmente os diálogos das crianças com os adultos. E nessas conversas, assim, nesses diálogos, ele usa muita gíria, que é usada, no caso, em São Paulo. E pessoas que são, por exemplo, de outras cidades, eu sou do interior de São Paulo, acabei entendendo algumas gírias, ok. Mas quem não é, não entende, ok, gíria é gíria, mas eu acho que ele podia dar uma dosada aí no quesito gírias, porque ele usava gírias às vezes em momento que a cena ela tava extremamente no pico dela, tava ali no auge, e ele usava tipo
umas gírias assim muito baixas no sentido de que acabava com a história. Por exemplo, tipo, tem um capítulo que tava muito foda, a cena tava muito foda, tava muito bem construída, a narrativa tava ali ferrada, tava muito incrível. Aí chega nos diálogos e um dos personagens fala, putz grila. Porra, velho, usa, sei lá, uma gíria qualquer, ou qualquer outra palavra, menos putz grila, porque isso me quebrou completamente no capítulo. Isso acabou com toda aquela euforia que eu tava lendo, acabou com toda aquela dimensão que eu tava tendo com a cena, e deu uma quebrada legal. Foi, assim, uma coisa que, tipo, porra, deu um baque, assim, que eu quase desisti do livro ali, porque, tipo, eu já tinha passado por algumas gírias que já estavam quebrando a história, mas quando chegou nessa e eu li o Putz Grila, foi foda, foi foda. O livro todo, como eu já disse, ele é muito bem construído. Eu achei a história muito boa, eu achei que os diálogos tinham que ser muito bem melhorados, muito mais elaborados. Eu achei que, tipo, em algum momento do livro ali, ele se perdeu nos diálogos, ele arrastou muito os diálogos desnecessários. Uma coisa bem, tipo, não cotidiana, mas ele deixou ali um diálogo muito extenso e desnecessário. Porém, a história do livro é muito boa, eu dei nota 3 pra ele no Scooby. Eu não acho que mereça 5, apesar do livro ser muito bom. O final do livro, ele é bom, eu gostei do final dele, ele conseguiu fechar todas as janelas muito bem. Porém, é um final inesperado, é um final que já é manjado. Eu acho que você ir pelo mais fácil e você ir pela parte que você já está acomodado, ou você criar um final que seja mais fraco do que a história toda em si, eu achei que enfraqueceu muito a história. O final, ele é bom, ele tá no contexto da história, porém eu achei ele bem fraco, eu achei ele inesperado, eu já imaginava aquele final. Desde o meio do livro até o final dele, eu já previa que era aquele final, eu já imaginava que ia acontecer mais ou menos aquilo. Não exatamente aquilo que aconteceu, mas eu já imaginava aquilo que ia acontecer. E eu acho que realmente o meu ponto negativo aí é nos diálogos entre as crianças e os adultos. Bom, então finalizando, eu achei o livro bom, mas não leria ele de novo. Tem partes desse livro aqui que eu fui literalmente empurrando com a barriga, mas no modo geral, assim, a história é muito boa, a história é muito bem elaborada, muito bem pensada. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê joinha, não deixa de se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Espero ter muitos livros pela frente ainda. E é isso, um beijo, falou!